Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Zuleika Zen, sou designer de bolo cenográfico e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo espatulado, utilizando uma espátula com um efeito bem legal, bem interessante. É um bolo bem versátil que você pode utilizar para diversas ocasiões. Então vamos lá? Bom, então vocês vão precisar de uma boleira, certo? Para esse efeito é necessário uma boleira, porque você não pode movimentar essa espátula quando estiver espatulando o seu bolo. Então precisará de uma boleira. Tá? Aqui eu adaptei em cima da boleira uma base de MDF um pouquinho maior, que eu posso produzir outros bolos de outros tamanhos, né? Vários diâmetros de bolo. Então nós vamos utilizar aqui uma base. Essa aqui é uma base de isopor, só que eu já passei uma fina camada, certo? Do chantilly fake, para ir passar uma próxima camada agora onde a gente vai espatular. Então por que é importante passar essa fina camada? Porque quando eu vou passar a espátula, pode acontecer de encostar aqui. Então se for direto no isopor, vai acontecer de encostar no próprio isopor. Então você passando essa pré-camada, deixando secar, fica fácil depois para você espatular o seu bolo, ficar um acabamento melhor. Então você vai precisar de uma base de isopor no tamanho de... Essa aqui ela tem um tamanho de 30 centímetros por 15 centímetros de altura. Eu vou utilizar também nesse bolo, ele terá 2 andares. Tá? Esse outro andar aqui de cima vai ter uma base, um diâmetro de 20 centímetros por 15 de altura. Hoje eu vou ensinar para vocês, a gente está fazendo nessa base maior, tá? Mas o processo é o mesmo, você fará nas duas bases. Você vai precisar também de uma fita crepe, de preferência essa fita marrom, tá? O que a gente vai fazer com essa fita? Para colar essa base aqui, para ela não movimentar, porque o isopor é muito leve, diferente do bolo verdadeiro, bolo comestível, né? O bolo é pesado e o chantilly é leve. Então o chantilly fake, ele é mais pesado. Então se você não deixar essa base fixa aqui na sua boleira, ela vai movimentar quando você estiver passando a espátula. E nós vamos utilizar também aqui uma espátula com o desenho que eu quero aqui, ó. Tá? Esse desenho ondulado. Esse trabalho que a gente vai fazer aqui no nosso bolo hoje. Essa espátula ela também tem esse outro lado aqui, ó, que é um zigue-zague, que também dá um efeito legal. Posso utilizar tanto um como o outro. Aí nós vamos utilizar também o chantilly fake. Esse chantilly fake é uma produção minha. Se caso alguém tiver interesse, pode entrar em contato, colocar nos comentários. A gente faz também aí a venda e entrega. Mas você pode também substituir pela massa corrida. Use uma massa corrida aí de uma qualidade legal, uma qualidade boa. E se caso você for fazer aqui como a gente vai usar esse espatulado, vai usar uma camada grossa, se for uma massa corrida de qualidade ruim, ela vai trincar quando for secar. Então aí você pode colocar um pouquinho de cola também na sua massa corrida aí, se você preferir, para deixá-la um pouco mais resistente. Mas aí esse produto eu já posso usar direto no bolo, que não tem problema de trincar. Para passar esse chantilly fake no bolo, eu vou utilizar aqui um saco de confeitar. Então já trouxe aqui, já coloquei o chantilly fake pra gente já passar aqui no nosso bolo. Então esses aqui são os materiais que nós vamos utilizar. Pra gente começar, nós vamos colar então a fita. Então vou colar aqui na minha bailarina e vou posicionar aqui a minha base para ela ficar bem firme. Então quando eu movimento assim, ó, pode ver que ele não solta, ó. Fica bem firme aqui. Tá? Agora a gente vai então passar o chantilly fake aqui em toda a base. Então agora eu vou espalhando aqui, vou passando uma camada do chantilly fake ou da massa corrida que você for utilizar. Tem que ser uma camada meio grossa, tá?
Então, antes de espatular, pega uma espátula, aí você só espalha para ficar mais homogêneo aqui. Então, bem de leve, né? Coloca a sua espátula não muito deitada, nem muito assim, deixa ela meio em 45 graus, encostada na base, tá? Eu só vou dar aqui uma espalhada assim para ela ficar mais uniforme no bolo, para depois passar a espátula. Tira um pouco assim o excesso aqui, ó. Ó, em alguns lugares, tá, pode observar que ficou faltando. Então, eu vou passar um pouquinho mais do chantilly fake para ele preencher esse espaço aqui. Ó, então, aqui eu vou passar mais um pouco. Aqui onde faltou. Vou espalhar aqui novamente. Aqui nessa parte superior, ela vai ficar lisa. Então, nessa pré-camada que eu passei anteriormente, eu já fiz aqui a camada da parte superior. Então, eu só preciso trabalhar a lateral. Então, eu vou utilizar agora a espátula para criar esse efeito aqui ondulado. Então, eu vou posicionar, deixá-la bem apoiada aqui na base. Se eu fizer isso aqui, aqui vai tirar mais chantilly na parte superior, que na parte inferior o bolo fica torto. Então, é bom ter uma base aqui para você conseguir apoiar, né, para ficar o desenho bem uniforme, bem certinho. Então, deixa aqui sua espátula na posição de 45 graus, tá? E vai girando a bailarina. Vai tirando o excesso. Tá? Agora eu vou deixar aqui na posição de 90 graus. Para ela acertar aqui o desenho da espada. Prontinho. Então, após você espatular, tá? Então, o legal do bolo de chantilly fake, você pode deixar agora ele secando, tá? Se houver necessidade em algum local, você precisar dar uma lixadinha, passar mais um pouquinho do chantilly fake ali para cobrir, às vezes, algum furinho que pode ter ficado, que pode ter entrado alguma bolinha de ar, é possível fazer isso após a secagem, né? Então, aqui você, para deixar secar, tá? O tempo vai depender muito da temperatura, do clima, da umidade, né? Se o clima está, né, quente, frio, se está muito úmido, seco. Então, se tiver mais seco, um clima seco, de um dia para o outro, no tempo de 24 horas, ele já está bem sequinho. Se tiver úmido, como ele fica com uma camada grossa por conta desse trabalho, então você tem que deixar um pouco mais de tempo. De repente, até uns 2 dias para ele ficar com uma secagem total. Para lixar, você já consegue aí um dia dar uma lixadinha para fazer algum retoque, tá? Mas para ficar bem sequinho, né? Aí o ideal seria 48 horas para ficar com acabamento bem seco mesmo. Então, depois que você fez isso, não deixa secar na base, porque se você deixar secar aqui, ele vai grudar e aí vai ficar difícil para você depois retirar. Então, você pega aqui com a ajuda de uma espátula, tá? Aqui com a ajuda de uma espátula, aqui, ó, você vai levantar
Aí vem com a sua mão aqui por baixo, tá com calma aqui, tá colado com a fita crepe, né? Vai colocando a sua mão por baixo e vai puxando aqui, ó. Tá? Então agora a gente retira daqui e deixa em uma base, né? Alguma coisa assim, um potinho ou um isopor um pouco menor. Tá? Então você vai deixar ali descansando e secando. Depois, para fazer esse acabamento aqui na base, né, você pode estar lixando, passando mais um pouquinho do chantilly fake para dar um acabamento, lixar e finalizar. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai aí postar para vocês a foto do bolo finalizado com os 2 andares, para vocês verem que lindo que fica e algumas opções de como você pode utilizar em casamentos, em aniversários, em batizados, em diversas ocasiões. Se gostou, curte aqui o vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, até a próxima aula!